2023 está começando agora. E que ele seja de muita alegria, de muita coisa positiva e de muita cerveja, por que não? Pois é, e a gente está continuando esse papo de abordar com cada setor o que vai acontecer nesse ano de 2023. 2022 foi um ano bem sofrido para muita coisa, a cerveja teve pontos positivos, pontos negativos, a cerveja artesanal mostrou sua força, mas ainda tem campos a serem avançados e mercados a serem conquistados. 2023 é o ano da cerveja, será? Quem está aqui comigo é o Marco Falcone, presidente do Sindbebidas, presidente da FEBRASERVA, presidente da Câmara Setorial da Cerveja, vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Bebidas e é, principalmente, um conhecedor de cerveja demais. Obrigado, viu, Falcone? Cara, você não sabe que honra, que orgulho que é a gente poder participar, porque esse canal ele tem comunicado muito bem, todo mundo que assiste sempre comenta essas ótimas entrevistas que você conduz aqui. E eu digo que 2023 é muito otimismo para nós todos. 2023 é uma palavra de otimismo baseado num ano de 2022 que foi de aprendizado? Talvez, mas o que eu quero dizer é que antes de 2019, talvez 2018, até 2018, nós conseguimos um crescimento significativo de 15% ao ano na cerveja artesanal. Enquanto as cervejas do mercado aí, tradicionais, mainstream, que a gente chama, não é? Elas decresceram 3%. Ou seja, isso é impressionante, quer dizer, nós crescemos 15% ao ano. E realmente na pandemia nós tivemos um decréscimo muito grande, o setor estagnou, que era normal porque a maior parte dos bares foram fechados. E a gente acha que em 2023 a gente volta para os 15% de crescimento. E que é bastante significativo, porque qualquer setor que cresce nessa proporção é realmente quase setor nenhum impressionante na economia. Mas a cerveja artesanal, ela conquistou realmente todas as perspectivas de conquista do público. É um público cativo. Eu te fiz uma pergunta, você foi muito categórico quando você me respondeu, que foi quando eu te perguntei em uma das nossas conversas se o público, pela crise econômica, muda o gosto e volta para a cerveja do mainstream ou não. E você foi categórico em dizer que não. Ele passa a beber até menos para caber no orçamento dele ali, mas ele não deixa de ser. Essa será uma tendência em 2023 também? Isso eu tenho absoluta certeza, porque a gastronomia, ela incorpora no crescimento do ser humano. Porque a qualidade de vida é tudo que o ser humano deseja, né? E a gastronomia, ela incorpora nisso. A cerveja artesanal, então, passa a fazer parte da gastronomia, da boa gastronomia. Pode ser da baixa gastronomia, da alta gastronomia, mas de toda forma, o crescimento foi muito relevante no Brasil. Nós temos feito isso acontecer e é muito orgulho para o setor da cerveja artesanal poder ser protagonista nisso tudo aí. E quando a gente fala de 2023, a gente fala de um novo governo federal e uma nova turma no Ministério da Agricultura. Te pergunto, como presidente da Câmara Setorial da Cerveja no Ministério da Agricultura, a gente tem experiências positivas, né, nos últimos 20 anos no que diz respeito ao desenvolvimento de novos produtos, de novos caminhos para... esse novo governo, pelo que você está acompanhando aí, pelas questões todas, a gente continua com esse trabalho? É aonde que resvala, de certa forma, um pouquinho, né? A questão da gestão e também da política é nesse setor, né, do Ministério da Agricultura. E houve toda uma movimentação, até mesmo no período eleitoral, do presidente agora eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, buscando uma aproximação com o agro, e aí a gente tem agora, de certa forma, uma aproximação com a escalação do novo ministério e tudo mais. A gente continua, na sua visão, tendo essa abertura do Ministério da Agricultura para novos produtos, para novos caminhos, para novas cervejas?
Porque passa pelo Ministério. Muita gente, apesar de a gente estar aqui no Economia agora hoje, não no AgroB, a gente já conversou algumas vezes no AgroB. Verdade. E hoje a gente está conversando sobre negócio no Economia agora. Mas a cerveja, muita gente acaba não se recordando, mas ela está completamente ligada ao Ministério da Agricultura, as aprovações, todas as intenções, né? O Ministério da Agricultura é que faz toda a regulamentação do setor. Exato. Então, realmente, ele é fundamental. Felizmente, nós tivemos, sob a batuta da ministra Tereza Cristina, a última ministra da Agricultura, antes do Marcos Pontes, e foi assim, Marcos Montes, desculpe, Isso. que foi sensacional a gestão dela. Ela permitiu a criação da Câmara Setorial da Cerveja, mas nós, cervejeiros, nós somos apolíticos nesse ponto. Verdade. Nós jamais tratamos questões políticas com um governo ou outro, com uma tendência ou outra. Não, verdade. Mas até para posicionar direitinho, exatamente pela Câmara Setorial ter sido criada justamente no governo, qual que é a perspectiva dela continuar nesse governo? Ela é positiva? Dela ter essa mesma força? Olha, está interessante a sua pergunta, porque nós estamos num momento um pouco delicado, porque com a mudança de governo, nós tínhamos, com a criação da Câmara Setorial, um grande secretário que auxiliou vários setores de câmaras setoriais dentro do Ministério da Agricultura, que é o Marconi, e a princípio ele teria perdido o cargo por causa da política, da nova regulamentação, e nós fomos todos em defesa porque ele fez uma política sensacional de gestão. Perfeito. Das câmaras setoriais. Eu estou falando da Câmara do Cacau, estou falando da Câmara das Uvas. Juntando tudo, todos. Né? Então, juntando tudo, nós precisamos de elementos que são apolíticos e que tentam fazer um desenvolvimento econômico, que é o principal que nós precisamos. Então, a gente precisa, em 2023, de ter esse crescimento econômico apolítico. Perfeito. Ninguém tem que ter opinião porque é a favor de um ou de outro. O nosso propósito é realmente fazer crescer a economia nos setores produtivos. Que interessante, então, uma informação super importante da gente falar aqui, até em termos de economia. A gente tem falado essa semana, né? A gente analisou aqui, inclusive, essa semana, Falcone, a questão do investimento. O mercado está aí na expectativa. E aí já começa a colocar uma dificuldade. E é legal ver o setor da cerveja, que é um setor dos mais importantes da economia, tendo essa visão de que, peraí, não precisamos misturar algumas coisas, precisamos resolver o problema econômico. Exatamente. Então, a posição hoje do setor de cerveja, que você está em vários órgãos e pode falar com muita propriedade, é de que posso entender, então, de que o que estava bom acontecendo tem que continuar, independente de ser de esquerda, de direita, de Marte, de Júpiter, né? Exato. Eu tenho uma compreensão, Fabiano, que isso não é um problema de governo, mas é uma questão de Estado. Ok. Então, a cerveja artesanal, ela vem crescendo, vamos dizer, desde 2003 até agora, de uma forma muito intensa. Nós tivemos, antes da pandemia, um crescimento que chegou a 15% ao ano, que a gente quer retomar agora em 2023. Né? Mas isso porque sempre foi tratado como questão de Estado, não questão de governo. Tá? Eu acho que os governos não podem se apropriar dessas políticas, querer fazer vantagem em cima disso, porque nós, os cervejeiros, que nós fabricamos alegria, não aceitaremos isso jamais. Nós fabricamos alegria, nós somos coadjuvantes de uma performance de total felicidade das pessoas. Por quê? Porque a cerveja é o maior lubrificante social que existe. Isso é fundamental que seja mantido. Não venham com política para o nosso lado, porque nós não aceitamos. Nós conseguimos uma série de avanços, conseguimos colocar, até no governo Temer mesmo,
a inclusão das cervejas artesanais no Simples Nacional foi extremamente importante. Conseguimos uma série de outros avanços. As grandes cervejarias, normalmente, elas têm visão de banco, né? Ao contrário, nós somos, como se diz hoje na linguagem popular, de raiz, né? Ok. Então nós trazemos essa cultura que vem de 8 mil anos, que educou toda a civilização humana e ajudou numa série de fatores, já falei em outros programas aqui com você. Claro. Mas é fundamental que nós tenhamos essa compreensão. Cerveja é felicidade, é alegria e nunca vai ser política. E aí, a gente falando de 2023, a gente vai acontecer. E aí eu conversava com o presidente do Sindibares também, quero muito a sua compreensão para a gente pegar a turma que vende e a turma que produz a cerveja. A gente vai ter um ano, uma perspectiva, e tomara, né, gente, que seja mesmo 2023 um ano positivo mesmo para isso, para os eventos acontecerem mesmo, sem... 2022 ainda foi meio pedra, meio tijolo, e agora a coisa acontecendo. Isso para o setor de cerveja, você me contava que o setor se adaptou ao delivery, o setor se adaptou à tecnologia para vender, mas a cerveja vendida no bar, a volta do bar, ela é substancialmente positiva para o setor? Importantíssimo, fundamental, porque nós temos duas pontas, né? Nós que somos a indústria, fabricamos, e eu tive até o prazer de conhecer o presidente do Sindibares, o Paulo César, e realmente é fundamental, porque ele é a ponta que entrega para o consumidor, como também os supermercados, não é? Os pontos de venda, a gente chama de PDVs, né? São de extrema importância para o nosso setor. E nós somos a fonte, a nascente. Somos o setor que produz e que entrega. E eles passam para o consumidor final. Então, nós temos que estar sempre juntos, de mãos atadas, e fazer com que esse setor seja cada vez mais importante. E quando a gente fala isso, Fabiano, é muito importante a gente ressaltar que o nosso lema sempre foi: o consumo responsável, beba menos, beba melhor. A gente tem na mente sempre a consciência que a cerveja é um lubrificante social, como também, se consumido moderadamente, e Minas Gerais é um dos grandes representantes da cachaça artesanal no país, não é? É importante também ser considerado. E a cerveja artesanal segue essa linha. Já tem 18 anos que eu sou vice-presidente de Cid Bebidas, aqui em Minas, né? E a nossa gestão hoje na Câmara Setorial da Cerveja no MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é no sentido de educar. É fazer com que esse produto seja um motivo de alegria, de convívio social e de satisfação das pessoas que querem o bem. Esse é o propósito da cerveja artesanal. Falcone, a gente vai para um intervalo. Na volta eu quero abordar um pouco mais, centrar um pouco mais aí no setor da cervejaria artesanal. Vamos, ok. Tem duas situações que eu quero deixar para a gente conversar. Eu quero entender como é que foi para o setor esse ano de 2022 que passou, que foi um ano já cheio de ter uma cervejaria que era conceituada da área artesanal, que foi parar no mainstream, que está aí na Ambev. Queria entender como é que foi isso para o setor, até para a gente entender melhor. E também a gente vai falar um pouquinho de outra cervejaria que retornou, como é que está sendo o retorno para o setor dessa cervejaria, que é a cervejaria que a gente já sabe que tem uma história muito grande, mas esteve envolvida em polêmica. A gente volta rapidinho com o nosso Economia. E agora?